Quando encontrei o anúncio do apartamento, achei que era sorte. Um lugar espaçoso, bem localizado e por um preço incrivelmente baixo. Parecia bom demais para ser verdade, mas, na época, eu não tinha outra escolha. Liguei para o proprietário, um homem com uma voz rouca e impessoal. Ele parecia ansioso para fechar o negócio. Quando entrei pela primeira vez no apartamento, senti algo estranho. O corredor era comprido e escuro, com paredes descascando e um cheiro que eu não consegui identificar. Não era desagradável, mas também não era normal. Um cheiro abafado, como algo antigo. É só temporário, pensei, tentando me convencer de que a atmosfera opressiva era coisa da minha cabeça. Os primeiros dias foram tranquilos. Passei a maior parte do tempo organizando minhas coisas e tentando ignorar o silêncio do apartamento. Mas logo comecei a perceber que não estava tão vazio quanto parecia. Enquanto limpava os armários da cozinha, encontrei uma caixa escondida. Dentro dela havia algumas fotografias antigas, uma escova de cabelo e um relógio de pulso. Todos pareciam pertencer ao antigo inquilino. Pensei em perguntar ao proprietário sobre isso, mas ele não atendia minhas chamadas. Mais tarde, no quarto, enquanto mexia no guarda-roupa embutido, encontrei algo ainda mais pessoal. Um caderno de capa preta, gasto e manchado. Era um diário. Fiquei hesitante, mas abri a primeira página. O nome estava escrito em letras pequenas. Gabriel. As primeiras entradas eram comuns, descrevendo o dia a dia no apartamento. Mas, nas páginas seguintes, a escrita mudava. Gabriel começava a falar de sussurros, coisas que ouvia à noite, vindo das paredes. Ele mencionava sombras que via pelo canto do olho, mas que desapareciam quando olhava diretamente. Fechei o diário, desconfortável. Aquilo era só o registro de alguém perturbado, certo? Algo para ignorar. Mas, naquela noite, eu não consegui dormir. Cada estalo nas paredes parecia mais alto, mais próximo. No meio da madrugada, tive a estranha sensação de que havia algo no quarto comigo. Quando acendi a luz, o apartamento estava vazio. Mas, no chão, ao lado da minha cama, o diário de Gabriel estava aberto. Eu tinha certeza de que o tinha guardado no guarda-roupa. A partir daquela noite, o apartamento começou a mudar. Não fisicamente, mas em como eu o sentia. Era como se o ar estivesse mais pesado, mais denso, como se algo estivesse preenchendo os espaços vazios. O diário de Gabriel ficou na minha cabeça. Decidi continuar lendo, mesmo que uma parte de mim quisesse ignorar tudo. Nas páginas seguintes, ele falava de noites sem sono, de uma sensação crescente de ser observado. Não é o apartamento, é o que está dentro dele. Essa frase estava escrita várias vezes, com a letra ficando mais tremida a cada repetição. Os sussurros que ele mencionava começaram a aparecer para mim também. No início, eram leves, quase indistinguíveis do som dos canos ou do vento passando pelas frestas das janelas. Mas logo ficaram mais claros. Palavras que eu não conseguia entender, ditas em tons baixos, como se alguém estivesse conversando bem ao meu lado. Pensei em sair, mas a verdade é que eu não tinha para onde ir. Convenci-me de que estava apenas me deixando influenciar pelo diário, mas quanto mais lia, menos convincente isso parecia. As sombras não gostam de ser vistas. Essa frase estava destacada em uma das últimas páginas que li naquela noite. Quando terminei de ler, percebi algo estranho. A luz do abajur parecia mais fraca. Olhei para o canto do quarto e por um segundo pensei ver algo. Uma sombra que não deveria estar ali. Levantei, tentando me convencer de que era apenas o reflexo da luz. Mas, enquanto caminhava até o interruptor, senti algo. Não vi, mas senti. Uma presença atrás de mim, como se alguém estivesse parado ali, respirando suavemente. Acendi a luz com um movimento rápido e me virei.
Nada. O quarto estava vazio. Na manhã seguinte, percebi algo que me deixou ainda mais nervoso. Havia marcas no chão, como arranhões, indo da sala até o meu quarto. Não conseguia entender como elas apareceram, mas decidi varrê-las e esquecer. Quando voltei à sala, algo no canto me chamou a atenção. Uma nova página do diário estava aberta sobre a mesa, mesmo que eu tivesse certeza de que o tinha deixado fechado no guarda-roupa. Na página estava escrito: "Eles vêm quando você está sozinho." Eu precisava sair dali. Depois de ler aquilo, peguei minha jaqueta e saí sem olhar para trás. Caminhei pelas ruas sem rumo, tentando organizar meus pensamentos. Talvez estivesse enlouquecendo. Talvez o diário fosse apenas um registro de paranoia. E agora eu estava sendo sugado por ela. Mas no fundo, sabia que era mais do que isso. Algo estava acontecendo naquele apartamento. Algo que não podia ser explicado. Voltei ao anoitecer, porque não tinha escolha. Ao entrar, senti o ar ainda mais pesado, quase como se o apartamento soubesse que eu tinha tentado fugir. Estava mais escuro do que deveria, mesmo com as luzes acesas. Tentei agir normalmente. Fiz um café e me sentei à mesa, mas o silêncio era ensurdecedor. Não o silêncio comum, mas aquele que parece estar cheio de sons que você não consegue ouvir. O diário ainda estava sobre a mesa. Eu não queria abri-lo, mas algo me obrigava. Nas páginas seguintes, Gabriel falava sobre a entidade que ele acreditava habitar o apartamento. Ele a chamava de a sombra entre os cantos. Ela não é uma coisa, mas muitas. Um fragmento do lugar, algo que foi esquecido e quer ser lembrado. Cada palavra me deixava mais inquieto. Então, ele descreveu algo que me fez gelar. Ela não gosta de espelhos. É onde ela pode ser vista. Por isso, evite olhar, ou ela saberá que você sabe. Naquele momento, ouvi um barulho vindo do corredor. Um arrastar lento, como se algo estivesse se movendo no chão. Fui até lá com passos hesitantes e encontrei o espelho do corredor embaçado, como se alguém tivesse respirado nele. Olhei para o reflexo e por um segundo vi algo atrás de mim. Uma sombra escura, amorfa, que desapareceu assim que me virei. Meu corpo inteiro estava tremendo. Voltei para o quarto, fechei a porta e tranquei. Mas a sensação de ser observado não desapareceu. Deitei na cama, tentando manter os olhos abertos. Foi então que ouvi uma voz baixa, quase um sussurro, vindo de dentro do quarto. Você não deveria ter voltado. Aquela voz, ela não era humana. Era como um som abafado, vinda de algum lugar profundo, escondido nas sombras do quarto. Senti um frio percorrer minha espinha, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia para não reagir, para não demonstrar que eu ouvi. Fiquei parado, com os olhos arregalados, tentando entender se minha mente estava pregando uma peça em mim ou se realmente havia alguém ali. Mas, quando fechei os olhos e respirei fundo, o sussurro se repetiu. Você não deveria ter voltado. O som vinha de todos os lados, como se o apartamento inteiro estivesse respirando ao mesmo tempo. Cada respiração parecia se arrastar, pesada e maligna. Tentei ignorar. Tentei me convencer de que não passava de uma alucinação, mas era impossível. Levantei da cama e, com passos trêmulos, fui em direção à porta. Eu sabia que precisava sair, que algo muito errado estava acontecendo ali. Quando alcancei o corredor, vi o espelho embaçado de novo, mas desta vez algo estava diferente. A figura que eu havia visto antes, aquela sombra disforme, estava mais clara, mais presente, como se fosse uma extensão da própria parede. Era como se ela estivesse esperando por mim, como se soubesse que eu chegaria até ali. Eu queria gritar, correr, mas minhas pernas não respondiam. A sensação de que algo estava me observando era esmagadora, e a sombra na parede parecia crescer, se estender.
como se estivesse se formando para me engolir. Você não deveria ter voltado. A voz novamente, mas desta vez não era mais um sussurro. Era um grito, gutural e cheio de ódio. Foi quando a porta do apartamento se abriu sozinha. O vento frio que entrou parecia uma mão invisível, empurrando-me para dentro da escuridão que se espalhava por aquele lugar. Não consegui mais resistir. Eu estava preso, perdido entre as paredes, entre o som, entre a sombra. E no fundo, eu sabia. Aquele apartamento nunca foi meu. Eu era o inquilino errado. A última coisa que eu vi foi o som da porta se fechando atrás de mim, pesado como um túmulo. O silêncio tomou conta do lugar, mas não o tipo de silêncio normal. Era o silêncio de um lugar onde ninguém deveria estar. E no fundo, eu entendi. O inquilino não era eu. Eu estava sendo alugada.